Bom, meus queridos, nós vamos então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho de hoje, que ainda é o último capítulo, né, desse livro, O Homem Depois da Terra. Agora a gente vai entrar num assunto onde ele vem perguntando sobre as mudanças da personalidade do encarnado quando desencarna. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? A doutrina espírita veio esclarecer isso para nós. Quando você desencarna, o fato de você desencarnar não vai te modificar em nada. A única diferença, a única modificação que você vai sofrer é estar fora de um corpo material que limita a sua capacidade como espírito imortal. É só essa a diferença. Mas o que você é como encarnado, você vai continuar sendo. E é sobre isso que Kardec comenta para nós aqui na questão 155. Então ele diz assim: que diferença existe depois da morte entre a alma do sábio e a do ignorante, a alma do selvagem e do homem civilizado? Qual a diferença? Será que existe alguma diferença? O fato do espírito ser um sábio e aquele que ainda não tem conhecimento nenhum? O do selvagem, que está lá bem primitivo ainda, com aquele homem já da cidade civilizado? E a resposta, ele diz, né? A mesma. Ou seja, a mesma diferença que havia quando estávamos encarnados. E ele diz, pouco mais ou menos que entre eles exista durante a vida, pois o simples ingresso no mundo dos espíritos não prodigaliza à alma todos os conhecimentos de que carecia na terra. Então, o sábio vai continuar sábio, o ignorante vai continuar ignorante, o selvagem, selvagem, o homem civilizado continua lá o espírito civilizado. Então, isso é muito importante porque a única, pelo menos das que eu conheço, a única filosofia religiosa que ensina isso, que nós não nos modificamos com a morte, é a doutrina espírita. Todas as outras, você vira ou anjo ou vira capetinha. As outras, né? Ou você, se foi uma alma boa, vai para um paraíso, vai para um mundo feliz, vai para o jardim do Éden, vai para um lugar bacana. Se você não foi, você vai para um lugar que não é muito bom. Ou vai para o inferno, virou capetinha, vai para o inferno, vai queimar no mármore do inferno. Coisas assim, criadas por cada um de acordo lá com seus interesses, com seus conceitos. Então a única que vem colocar para nós que isso não existe é a doutrina espírita. Até porque não existe céu, não existe inferno, não existe paraíso, não existe caldeirão queimando, nada disso. O que existe é estado de alma em consequência dos seus atos e das suas atitudes. Então aquele que é sábio, ele vai continuar porque ele não perde os seus conhecimentos. Aquele que é ignorante, que ainda não conquistou a sabedoria, que ainda não tem conhecimento, vai continuar sofrendo as consequências da sua ignorância, da falta do conhecimento. Então é muito claro isso aqui para nós, quando a gente diz, né, que perante Deus somos todos iguais. Nós somos todos iguais em criação, em formação e em oportunidades. Todos nós temos as mesmas oportunidades de crescer, de evoluir, de progredir. Uns aproveitam mais, outros menos, mas todos têm as mesmas oportunidades. Agora, a diferença que existe em cada um de nós por conta desse interesse individual de buscar o conhecimento, ou ainda está na selvageria, ou ainda está na ignorância, isso é individualidade de cada um. Deus não pode interferir. Não seria justo. Se nós raciocinarmos, vamos ver que isso não seria justo. A criatura que desenvolveu lá o seu lado intelectual, que tornou-se um sábio,
ao desencarnar, ficar no mesmo nível de conhecimento daquele que não procurou nada, do ignorante, vamos dizer assim. Né? E é no mesmo setor, no mesmo caso, do selvagem e do homem civilizado. São espíritos que estão em evolução, em progresso. Então, cada um está no seu estágio. Cada um ainda de acordo lá com as suas capacidades de desenvolver, de entendimento, de caminhar. Então não estamos no mesmo nível, no mesmo grau. Cada um de nós está aí num degrauzinho diferente. Todos com os mesmos direitos de chegar à perfeição. Isso aí é lei de Deus. Isso aí não tem aquele que é privilegiado, o outro não é, aquele é mais bonitinho, o outro é mais inteligente. Isso não existe diante da lei de Deus. Todos terão e todos chegarão. Isso é o que é o mais certo que a gente tem consciência, né? Não importa em que estágio você esteja, não importa se você ainda esteja lá, seja um selvagem, se você já é um homem civilizado, se você é um ignorante, se você é um sábio, o que não importa. Em qual ponto você estiver, um dia, todos nós, aquele selvagem que hoje a gente vê, que a gente tem o conhecimento, por mais primitivo que seja a sua vida, um dia ele também será um espírito puro, como é o nosso mestre, o nosso guia, o Senhor Jesus. Então isso a gente não pode esquecer nunca, porque essa informação vem mudar o nosso procedimento. Vem mudar os nossos comportamentos nessa caminhada que a gente está aí buscando. Né? Então não importa se eu ainda sou imperfeita, não importa se eu ainda tenho muitas coisas ainda a consertar em mim, o que eu tenho que ter a certeza de que eu vou um dia ser igual a Jesus, um espírito puro. Isso me dá motivação, me dá estímulo, me dá forças para hoje ainda, na minha imperfeição, na minha inferioridade ainda, no estágio que nos encontramos, a gente lutar contra essas inferioridades, contra esses defeitos que a gente ainda possui, para a gente poder chegar o mais rápido possível a esse nível e sermos um espírito puro. Porque isso aí é definitivo, isso aí já é certo, está traçado mesmo, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Nós vamos ser perfeitos, todos, né? Espíritos puríssimos. Perfeitos eu digo até que a gente já é, porque nós somos criação divina. O que falta é a gente desenvolver a nossa potencialidade. Né? Deus não ia criar nada imperfeito. Então eu não gosto muito de usar esse termo perfeito, imperfeito, não. Eu acho que nós estamos a caminho dessa purificação, a caminho desse progresso, que vai nos tornar assim, desenvolvendo as nossas potências, num espírito como Jesus. Ele disse isso para nós. Né? Nós somos igual a ele, que poderíamos fazer tudo o que ele estava fazendo quando aqui esteve. Então a gente precisa crer nisso, acreditar mesmo nisso, ter a certeza disso, porque isso nos fortalece a enfrentar agora qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer dor que a gente ainda tenha para enfrentar. Né? Aí então Kardec foi e perguntou: progridem as almas intelectual e moralmente depois da morte? Né? Então eu encarno para progredir, isso eu já sei. Estamos encarnados para progredirmos. E desencarnando, me tornando o que realmente sou, um espírito imortal, eu vou progredir também? Né? Eu vou continuar desenvolvendo aí a minha intelectualidade e a minha moralidade depois de desencarnado? E aí a resposta vem: progridem mais ou menos. E olha só que interessante o complemento disso, né? Conforme a vontade que tenham. Então eu vou progredir desencarnando se eu correr atrás. Porque sempre, tanto encarnado como encarnado, o meu progresso vai depender de mim. Vai depender do meu esforço.
As oportunidades vão chegar. O que Deus, o que a lei faz é trazer para nós todas as oportunidades para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, progredir. Agora, esse progresso, aí é que está a perfeição e a bondade de Deus. Ele é individual. Vai depender aí da vontade de cada um. E ele diz assim, algumas fazem consideráveis progressos. E a gente tem um exemplo aí, para quem já conhece as obras de André Luiz. André Luiz, quando desencarnou, era um atolado. Não conhecia nada, né? Não tinha noção de nada. Em termos de espiritualidade, a gente pode dizer que era um ignorante. Intelectualmente, um homem inteligente, era um médico, tinha grandes conhecimentos. Mas moralmente, né, ou espiritualmente, melhor dizendo, a gente pode dizer que ele era um zero, né, lá no seu conceito. E a gente percebe, né, como ele foi correndo atrás, buscando informação, acompanhando ali. Aí muitos dizem assim, mas aquilo ali é imaginação, aquilo ali é um romance. Tudo bem, pode ser imaginação, pode ser romance, mas é uma coisa que está em acordo com a verdade que a doutrina nos informa. Está aqui escrito. Pode ter sido escrito de maneira floreada, pode ter sido escrito de maneira imaginativa, lá Emmanuel imaginou, ou até a imaginação de Chico, isso não me importa. O que me importa é que o que aconteceu com o André Luiz ali, que ele progrediu na espiritualidade, é possível acontecer com todos nós. Está aqui. E da maneira como é narrado e como é contado ali, a gente não percebe nenhum absurdo, porque está aqui Kardec falando isso. Os espíritos esclareceram isso a Kardec. Então está em acordo com aquilo que a gente estuda aqui. Então é o que ele diz aqui, fazem consideráveis progressos. É preciso, porém, pôr em prática na vida corporal. Então você vai aprendendo como espírito imortal, vai tendo noção, vai tendo conhecimento, vai aprendendo tudo. Agora, é preciso da prática. Aí você reencarna para progredir, né? E ele diz, o que adquiriram em cultura e moralidade, quer dizer, eles precisam vir à vida corporal, precisamos vir aqui, reencarnar, para poder realmente provarmos para nós mesmos e para a lei que a gente está já sabedor de tudo aquilo que estudou, como numa escola, né? O professor ensina tudo para o aluno. E o aluno diz para o professor, entendi, professor. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Sei. Sabe fazer? Sei. Então tá, então vamos fazer um teste para ver se realmente vocês aprenderam. Porque é dessa maneira que a gente vai mostrar que realmente adquiriu e conscientizou-se daquele conhecimento. É a prática. E aí ele diz, as que permaneceram estacionárias voltam a empreender uma existência análoga à que deixaram. Quer dizer, aquele que na espiritualidade não correu atrás, não buscou mais informações, não buscou mais conhecimento, ficou lá estacionado, ele vai voltar no mesmo nível em que da sua última reencarnação. E ele diz assim, as que progrediram merecem certamente uma encarnação de ordem mais elevada. Então é lógico, aqueles que buscaram informações, que correram atrás, que adquiriram conhecimento, então eles têm que vir numa situação melhor do que a anterior. Melhor que a gente tem que entender aqui, melhor em oportunidades de mostrar que realmente fizeram progresso. Não é que ele venha melhor em termos financeiros, melhor em termos de vida social, não. É melhor em situação relacionada à anterior para poderem vivenciar aquilo que aprenderam. Quer dizer, com mais oportunidade de vivenciar. Então está bem claro aqui para nós. Você desencarna e pode muito bem na espiritualidade correr atrás dos seus prejuízos.
vai perceber, porque a gente tem essa noção, pode, como nós vimos aqui, pode não ser no primeiro momento, mas com o passar do período de perturbação, em que as coisas vão se acomodando e a gente vai se inteirando do ambiente em que estamos, né, já como desencarnado e como espírito, o que acontece? Ali nós começamos então a perceber o que não fizemos, o que fizemos, o que deu certo, o que não deu certo, o que deveríamos fazer e não fizemos, o que precisamos fazer, ou aquilo que precisamos fazer de maneira diferente porque fizemos de maneira truncada. Então a gente vai trabalhar para buscar os meios, o conhecimento, para na próxima encarnação agir de maneira melhor. Então está bem claro isso que ele coloca aqui para nós. E aí ele ainda diz assim: conforme o progresso feito, consoante a vontade dos espíritos, alguns conservam durante muito tempo os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e persistem nas mesmas ideias. E aí ele dá uma série aqui de termos, de exemplos que a gente pode, de casos que a gente pode pesquisar lá na Revista Espírita. Então veja bem, então conforme o progresso, né, da vontade dos espíritos lá que a gente vai adquirindo, você vai conservar durante muito tempo os gostos e as inclinações que você tinha aqui, principalmente se forem coisas boas, principalmente se forem coisas benéficas. Você já vai ficar com aquilo com você e não perde mais, né? Aí na 157 ele diz assim: fica irrevogavelmente fixada depois da morte a sorte do homem na vida futura. Quer dizer, irrevogavelmente fixada, sem mudança, sem direito à mudança. A vida futura, a sorte da vida futura desse homem, será que pode mudar ou não? É aquilo e acabou. Está bem claro aqui. Não, quer dizer, não fica irrevogavelmente fixada. Pois isso seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus. Porque muitos existem que não puderam se instruir suficientemente. Então, olha só, às vezes a criatura não teve a oportunidade. Algo aconteceu e ela não teve como se instruir. Aí ele diz assim: além desses, os idiotas, os cretinos e os selvagens, as inumeráveis crianças que morrem antes de ver a luz do dia. Então, olha só, ele está falando aqui que muitos existem que não puderam se instruir suficientemente. Por quê? Temos aqueles que tiveram a idiotia como dificuldade. Temos aqueles que tiveram a cretinice. Entende-se, é bom esclarecer isso aqui, que idiota e cretino, na época de Kardec, não tinha a conotação que hoje nós usamos para essas palavras, né? Principalmente a palavra cretino. Hoje a palavra cretino denota uma criatura sem moral, uma criatura sem valores. Na época de Kardec, cretino e idiota era, vamos dizer assim, designações de pessoas que tinham comportamentos anormais, ou seja, eram débeis mentais, problemas de lesão cerebral, que tinham alguma dificuldade mental. Então era classificado como idiotas e como cretinos. Então esses não tiveram a oportunidade de se instruir. Então eles não podem ficar fixados a sua vida futura em função disso. Foi uma encarnação em que precisaram passar por essa prova, por esse aprendizado, por essa expiação, seja lá o que for, mas sempre o objetivo é de ajudar o espírito a evoluir, a crescer, qualquer que seja essa dificuldade que ele tenha, e eles passaram uma encarnação com esse problema, para atingiram o objetivo, e se isso fosse irrevogável, eles permaneceriam para sempre dessa maneira? Não seria justo, não seria misericordioso da parte de Deus isso. Então, não existe essa coisa assim que é e tem que ser. Você vai ter
todas as oportunidades para crescer, para evoluir. Pode até ser que numa encarnação você venha com uma dificuldade dessa, por um motivo lá qualquer, que a gente não pode assim determinar qual seja, mas sempre tem uma razão. E você não vai ficar predestinado a isso sempre, né? Então ele diz assim, e mesmo entre as pessoas ilustradas, serão muitas as que podem acreditar-se suficientemente perfeita, de modo a se isentarem de um maior adiantamento. Quer dizer, mesmo as pessoas normais, que não tenham nenhuma lesão como essa aí da idiotice, da cretinice, mesmo umas pessoas que não sejam selvagens, que já tenham evoluído, que já tenham já um progresso adquirido, por elas já terem esse progresso adquirido, elas vão ficar impedidas de progredirem mais ainda, de adiantar-se mais. Se a gente sabe, né, que a justiça da lei é perfeita nesse sentido, por quê? Todos estarão sempre progredindo. Nós estaremos sempre progredindo. O progresso é infinito. É difícil para a gente ainda entender o que seja infinito. É difícil para a gente ainda raciocinar nesse sentido. Mas a gente tem que começar a trabalhar isso aí. E, para nós, a gente está no limite de Jesus. Mas Jesus não é o limite do progresso. Ele continua progredindo também. E nós vamos continuando também. Para nós, ele é o máximo. Até a gente chegar a ele, nossa, tem muito chão pela frente aí. Mas ele também não é o limite. Ainda existe. Ele ainda continua progredindo. Então é isso que ele está dizendo aqui. E ele continua falando para nós que e a permissão de Deus concede ao homem de prosseguir no dia seguinte o que não pôde terminar na véspera. Daí a lei ser justa. Né? Encarnado aqui, você começa uma tarefa num dia, você não teve condições de terminar aquela tarefa num dia, você vai ter o direito de no dia seguinte dar continuidade àquilo. Então a mesma coisa quando nós encarnamos. Começamos uma missão e por uma razão qualquer, por um motivo qualquer, a gente não consegue terminar, nós vamos ter oportunidade, numa encarnação seguinte, de dar continuidade àquele trabalho, aquela missão, aquela tarefa, que no nosso caso, o que ele está falando aqui, né, que é a missão individual de cada um, que é o seu progresso, cada um de nós já nasce com essa missão. Não vai aqui nenhum termo de orgulho, não, mas é a missão de cada um. Qual é a nossa primeira missão nesse mundo quando Deus nos cria? É buscarmos o nosso progresso. Porque esse progresso só pode ser buscado por cada um de nós. Eu não posso fazer a Kelly progredir, eu não posso fazer a Carmen progredir, eu não posso fazer nenhum de vocês aí progredir. Eu posso ajudar, colaborar, cooperar, né? Por isso que Jesus disse lá, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar, né? Eu tenho que trabalhar essa busca inconstante do meu progresso. E essa busca inconstante do meu progresso vai fazer com que eu ajude a quem está à minha volta. Agora, eu não posso fazer com que ninguém progrida. Nem Deus faz isso. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, é assim, uma coisa que a gente tem que ter mesmo, é missão individual de cada um, esse progresso. Dom Jorge colocou para nós que incrível como tenho essa impressão que Jesus também continua a sua ascensão. Não concebo Jesus estacionado. Eu não tenho impressão não, Dom Jorge. Eu posso estar até errada, tá? Mas eu não tenho impressão não, eu tenho certeza. É uma questão da gente raciocinar. Se o progresso é infinito, Jesus não pode ter estacionado como um simples governador do planeta Terra. Então ele também está em progresso.
ele e todos os outros espíritos, né? Então eu tenho certeza disso. E o Negrão colocou ali para nós o que é o problema do cretinismo lá, é estado mórbido produzido pela ausência da glândula tireoide ou pela insuficiência muito acentuada do funcionamento dela, que dá esse estado assim de lesado, de débil mental, né? Então, Dudu colocou lá, eu sou um cretino, tenho deficiência na tireoide. Então, eu também sou, Dudu. Somos dois, então, porque eu também tenho problema na tireoide. Então, somos dois cretinos. Então, tá bom, porque a gente está junto aqui, a gente vai trabalhando a nossa cretinice, né? Mas, então, fica bem claro aqui isso para nós, tá? Ninguém vai ficar preso, parado por uma situação. Não importa, novamente a gente repete, porque a Kardec está frisando muito isso aqui. Não importa onde você esteja, você vai sempre ter oportunidade para progredir. Que é o que ele diz aqui, e a permissão de Deus concede ao homem de progredir no dia seguinte o que não pôde terminar na véspera. Não é por acaso a prova mais manifesta da sua infinita bondade? E é verdade. Aí está a misericórdia divina. Ou seja, nós vamos sempre ter, com a permissão de Deus, as oportunidades necessárias para progredirmos, para nos tornarmos melhor, né? É isso que o Negrão colocou aí. Não há como estacionar. O universo não está parado. O universo está progredindo constantemente. Então, nós pertencemos a esse universo. Assim como não existe morte em nenhum ponto desse universo, morte no sentido real da palavra, como a gente aprende com a doutrina espírita, também não existe estacionar. Não existe o parar, não existe o acomodar. Se na nossa vida material não existe o estacionar, não é? Todos nós, vamos pegar assim o exemplo da profissão. A gente se determina a se formar em determinada profissão. Aquele que para, que estaciona na sua profissão, por exemplo, fez lá um curso técnico de mecânico, tá? Se ele parar e ficar só com aquele cursinho técnico, ele não vai evoluir de maneira nenhuma. Então ele vai ter que estar sempre buscando aprendizado, ele vai ter que estar sempre buscando reciclar os seus conhecimentos, ele vai ter que estar sempre se atualizando, progredindo, quer dizer, acompanhando a sua profissão. Isso é para médico, é para bombeiro, é para mecânico, é para professor, é para engenheiro, para advogado. Um professor que se forma e fica parado no tempo, ele vai ficando perdido. Vai se tornando uma coisa sem... Vai indo, não tem mais valor. Então, isso que acontece na nossa vida material, acontece também na nossa vida como espírito imortal. Quer dizer, a gente vai estar sempre progredindo, né? A Paulette colocou que o meu maior obstáculo é amar o próximo com tanta maldade acontecendo no mundo, aqui e onde eu estaciono. Olha só, Paulette, essa dificuldade não é só tua. Essa dificuldade é de todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta. Por isso que Jesus, quando veio aqui, um dos mandamentos maiores que ele nos ensinou, qual é? Amar o próximo como a si mesmo. Não importa quem seja esse próximo. E aí ele reafirmou isso quando ele disse lá, amar os nossos inimigos. Por quê? Porque esse sentimento do amor é o que a gente tem que desenvolver. Então, eu odeio violência, todo mundo odeia, ninguém gosta de violência. Mas a gente tem que trabalhar isso e tentar reverter esse ódio que a gente tem da violência, ele passa a ser por aqueles que cometem a violência. Então a gente tem que começar a olhar esses companheiros que ainda cometem a violência de maneira mais amena. Tentar compreender que eles agem dessa maneira é por ignorância, por falta de conhecimento. Isso é a gente trabalhar o amar o nosso inimigo. Então a gente uma situação difícil, mas é o que a gente precisa trabalhar, não é?
É o que a gente tem que trabalhar. Por isso que a gente está aqui nesse planeta de provas, de expiações, onde ainda o mal prevalece. Até que a gente consiga evoluir e esse mal deixar de existir, que é o nosso futuro. Nós estamos aí trabalhando, né, para o nosso planeta já entrar na regeneração. Estamos na fase da transição. E aí o que vai acontecer? O mal não vai ser mais, não vai se sobrepor ao bem. E isso é progresso. Agora, para que isso aconteça, depende do nosso comportamento, da nossa mudança, da nossa transformação, né? E aí ele continua dizendo então aqui para nós. Deixa eu ver onde parei. Quem sabe se o culpado que morre aos 30 anos não se teria arrependido e transformado num homem de bem se tivesse ido até os 60? Né? Por que Deus lhe arrebata o meio de o conseguir quando o concede a outros? Só o fato da diferença na duração da vida e no estado moral da maioria dos homens prova a impossibilidade, admitindo-se a justiça de Deus, de a sorte das almas estar irrevogavelmente fixada depois da morte. Então não existe isso. Você vai continuar trabalhando para se melhorar. Você vai ter esse direito. Isso é o amor de Deus para com todos nós, seus filhos, suas criaturas. Isso é justiça de Deus. A chance de você se melhorar, por maior que tenha sido as besteiras que você tenha feito, você vai ter sempre as oportunidades de se tornar a cada dia uma pessoa melhor, ou seja, um espírito melhor e, consequentemente, um espírito evoluído. Isso aí, a lei de Deus é para isso. As leis foram criadas por Ele para isso, para nos ajudar nessa mudança, nesse progresso, que o nosso destino é a perfeição. Então a gente tem que ter os meios. Os meios são as leis. Se nós estivéssemos, desde que fomos criados, seguindo fielmente as leis de Deus, nós não estaríamos aqui mais. Já estaríamos em lugar muito melhor. Mas a gente se deixou. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Ele fez isso, deu o livre-arbítrio, então a gente vai se achando que é o bam-bam-bam, né? Que sabe mais do que todo mundo. E aí começa a fazer as escolhas que não ajudam nesse progresso, porque a gente vai se afastando da lei. Porque seguir a lei requer luta, requer sacrifício, requer você se escolher. Como é que a palavra me fugiu? Mas você ficar sem determinadas situações, né? Você vai ter que ceder. Para você progredir, você tem que ceder a determinadas coisas que o mundo... É a porta estreita e a porta larga. Né? A porta larga está lá brilhando. Eu costumo dizer que está lá brilhando, né? Luz de neon, bem te chamando, né? Te dando todas as oportunidades, entrada grátis, para você entrar e fazer com tudo de bom que tem, materialmente falando. Só que essa porta larga que te dá todas essas facilidades para você entrar, ela vai se afunilando. E aí para você sair lá é terrível. Então é preferível que você entrar pela porta estreita, que não te dá tantas oportunidades, tantas facilidades assim, vantajosas e ilusórias. A gente tem que falar isso. Ilusórias, por quê? Porque as vantagens da porta larga são as vantagens do mundo material. O mundo material é uma ilusão, porque ele não pertence a nós. Nós não pertencemos a ele. A gente está aqui de passagem, utilizando o que ele nos oferece para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Mas a partir do momento que você usa, utilizou, cresceu, evoluiu, isso vai ficar por aqui, não te pertence mais, nós não precisamos mais disso. Mas a gente custa a entender isso, a gente custa a interiorizar esse conceito de que eu não dependo desse mundo material. Eu estou aqui utilizando, mas eu não sou esse mundo material.
É aquela velha frase: eu não sou do mundo, eu não pertenço a esse mundo material, eu estou aqui emprestado, ou seja, vivendo nele para aprender. É como quando a gente está numa escola: eu não vivo na escola, eu vou à escola para aprender aquilo que vai me ajudar na minha caminhada cá fora na minha vida. A mesma coisa é a gente vem aqui, encarna, para passar pelas experiências que o planeta nos oferece, para que a gente possa continuar a nossa caminhada como espírito imortal que nós somos. E aí ele diz para nós, né? Mais uma pergunta, na 151. Desculpe, faltou um pedacinho aqui. Ele diz assim: só o fato da diferença da duração da vida e do estado moral da maioria dos homens prova a impossibilidade, admitindo-se a justiça de Deus, de a sorte das almas estar irrevogavelmente fixada depois da morte. Não tem como acontecer isso. Aí ele pergunta: qual é, na vida futura, a sorte das crianças mortas em tenra idade? Porque a gente pensa assim, raciocina assim, né? Morreu tão jovenzinho, morreu criança ainda. Por quê? Coitadinho, não teve chance, não aprendeu. E aí, o que vai ser dele? Desencarnou pequenininho, com 2 anos, com 1 ano. O que vai ser dessa pessoinha? E ele diz assim: esta é uma das questões que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que não tenha vivido mais que alguns instantes, não tendo praticado nem o bem nem o mal, não merece prêmio nem castigo, segundo a máxima do Cristo. Cada um será castigado ou recompensado segundo suas obras. Seria tão ilógico quanto contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem nenhum trabalho, fosse ela chamada a fruir da perfeita ventura dos anjos, ou que desta se visse usurpada. Então, aquela ideia de que criança, quando morre, vira anjo. Não sei se vocês aprenderam isso, mas eu aprendi nas outras religiões que eu frequentava, né? Então, morri uma criancinha, olha, o céu ganhou mais um anjinho. Isso não seria justo. Aquele que morreu novo, bebezinho, com meses, não teve oportunidade nem de trabalhar para ser um anjo ou fazer besteira para ser um capetinha, né? Vamos falar numa linguagem assim bem simples. Ele não fez nada, não teve essa oportunidade nem de ser bom, nem de ser mal. Então ele não pode ter julgamento nesse sentido, é o que ele está falando aqui. Porque a lei de Deus diz o seguinte, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então ele continua dizendo: não obstante, alguma sorte lhe caberá, mas um estado de meio termo eterno seria também absolutamente injusto. Uma existência, logo em começo interrompida, não pode ter para a alma quaisquer consequências. A sorte atual da alma será então a que mereceu em sua precedente existência, assim como a futura será a que merecer por suas ulteriores existências. Então, se uma criança nasce e de repente morre ainda bebê, morre novinho ainda, não teve tempo de ser bom nem de ser ruim para merecer algum julgamento, alguma punição, aquele fato de ter morrido tão tenro é consequência dos seus atos da última encarnação. Então ela ainda está sofrendo as consequências do que foi a última encarnação, a encarnação passada. Então não vai ser anjinho, também não vai ser capetinha. Por quê? Diante do tempo em que viveu aqui, encarnado, pouco tempo, nessa encarnação ele não teve tempo
de agir. Então a gente entende, já estudamos isso, a gente sabe que esses casos de crianças que morrem em tenra idade são ainda vestígios, consequências dos atos da sua última encarnação, né? O Dudu coloca aí pra gente. Estou quase chegando à razão de que sou um morto-vivo, um espírito ambulante, pois se a morte não existe, eu continuo sendo sempre um espírito vestido. Ai, Dudu, você é um espírito, Dudu, né? Se reencarnamos sempre, eu reflito dessa forma. Você é um espírito. É isso que a gente tem que ter em mente. Somos espíritos. No momento estamos revestidos do corpo material. E existem momentos que não estamos mais revestidos desse corpo material, que é quando desencarnamos, né? A Paulette coloca para nós: a morte pode não existir, mas a energia que você emana à sua volta muda tudo. Então, seja um bom espírito bem vestido para que as pessoas consigam evoluir na sua companhia. E tá vendo? Conselho legal a Paulette está te dando aí. Aproveita. Bom, na 159, a gente ainda tem tempo aqui. Na 159, nós vamos... Kardec então perguntou: as almas têm ocupações na outra vida? Preocupam-se com outras coisas além dos seus gozos e sofrimentos? Será que a gente desencarna? Uma vez eu falei isso para um tio meu, ele ficou revoltado comigo. Será que a gente desencarna e vai realmente descansar? Né? Como é aquela célebre frase que dizem, né? Ah, fulano morreu. Ah, coitado, é bom, descansou. Estava sofrendo muito, foi descansar. E eu comentei, eu falei isso com meu tio, porque meu tio, no velório do meu pai, ele virou e falou assim: ah, meu cunhado era muito bom, irmão da minha mãe era cunhado do meu pai. Ah, meu cunhado era muito bom, ele agora vai descansar porque ele trabalhou muito. Aí eu falei assim: vai descansar nada, vai continuar trabalhando. Ah, mas o meu tio ficou revoltado comigo quando eu falei isso. E aí ele disse para mim, aí ele falou para mim assim: não, eu não vou trabalhar não, quando eu morrer eu quero descansar. Eu falei: o senhor que pensa? O senhor ainda vai pedir para trabalhar, não é que o senhor vai descansar e vai ser obrigado a trabalhar, não. Ninguém vai te obrigar a trabalhar. Você que vai pedir para trabalhar, né? O Negrão colocou para nós: descansou só o corpo, o espírito vai trabalhar e muito, e vai pedir para trabalhar. Isso que é o mais interessante, né? E Dudu coloca que não viu o André Luiz parado uma vez no plano. Não fica, porque a gente sabe da necessidade desse trabalho. Então, o que ele diz aqui, ó: se as almas não se ocupassem senão de si mesmas, por toda a eternidade seriam egoístas. Deus não condena o egoísmo, certamente não aprova na vida espiritual o que reprova na vida corporal. As almas ou espíritos têm ocupações em proporção ao grau de adiantamento que alcançaram. Ao mesmo tempo, procuram instruir-se e melhorar-se. Então, mais uma vez, a gente aí coloca o exemplo de André Luiz, né? Quando desencarnou, em termos de espiritualidade, era completamente um ignorante. Mas quando percebeu que precisava buscar o entendimento, ele foi à luta e queria trabalhar, né? Logo no início ele diz lá: eu sou médico, eu posso trabalhar. Levou lá um safanão lá, levou uma liçãozinha lá, como dissesse para ele: baixa a tua crista, porque o teu conhecimento de médico da terra aqui não funciona. Vai começar lá limpando o banheirinho mesmo. Trabalhar ali já o orgulho para ele aprender. E ele foi, né? Então, ele coloca aqui para nós que lá no Livro dos Espíritos, e a gente vai estudar isso ainda na sexta-feira, mas só para a gente ter uma ideia aqui, quem quiser dar uma lidinha já para ver, tem lá na questão 558, no capítulo 10, ocupações e missões dos espíritos. Então, quem está pensando aí que vai desencarnar e vai para uma colônia de férias, ficar descansando eternamente, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque não vai descansar. Graças a Deus. Eu, pelo menos, penso assim. Porque você desencarnar e ir para um lugar onde você não faça nada é terrível. Eu acho que é pior do que o inferno.
Você ficar lá olhando para o céu. Eu costumo brincar e falar que no primeiro dia, a primeira semana, né, os primeiros dias, a gente vai adorar. Aí vai ver os coelhinhos correndo para lá e para cá, vai buscar o jardim, respirar os perfumes das flores, tudo muito celestial, tudo muito bonito, né? O paraíso. Isso se a gente paraíso, né? Então o primeiro dia vai ser muito legal. O segundo dia vai ser bom, né? O terceiro dia você já vai olhar para aquelas florzinhas e já não vai gostar muito do perfume. No quarto dia que o coelhinho passar correndo na sua frente, você já vai olhar para ele assim e vontade de pendurar no pescocinho dele. Porque a gente não aguenta a ociosidade. O espírito não foi criado para ficar sem fazer nada. Quando você fica parado sem fazer nada, pode procurar um médico porque você está doente. A tua organização espiritual e a tua organização física, elas foram construídas para se movimentarem. Então você precisa desse movimento que nós chamamos de trabalho. Se isso não acontece, por alguma razão, a gente fica insatisfeito. E se acontece por escolha nossa, pode ter certeza que a gente está doente. Com certeza, né? A Kelly está ali reclamando. Trabalho, trabalho e mais trabalho. E muito mais, Kelly. E o Dudu, o Negrão colocou, o trabalho não enobrece só o homem, mas o seu espírito. O trabalho ele vai desenvolver. Quando encarnado, o trabalho é necessário. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos que fala isso, lá na lei de trabalho. O trabalho, quando encarnado, ele desenvolve o teu raciocínio e aí desenvolve o teu organismo físico. Porque se você ficar parado, os teus músculos atrofiam. Seus músculos, suas artérias, seus ossos se atrofiam. Então você precisa estar movimentando o corpo físico para que ele continue sempre te dando a oportunidade de fazer as coisas, né? A gente tira e você fica sentado muito tempo. Por exemplo, eu fico sentado aqui 1 hora a gente fazendo esse estudo aqui. Quando a gente levanta daqui que a gente vai dar uma caminhadinha, os músculos estão assim meio que presos, né? Tensos. Então você tem que dar uma esticada mesmo para poder fazer com que ele se movimente. Imagine você ficar parado a vida toda. Não tem como, né? A gente vê as pessoas que sofrem assim, um acidente, que precisam fazer a fisioterapia para estar sempre movimentando ali o músculo para o músculo não enferrujar, né? Então, e o espírito para evoluir. Sem o trabalho, o raciocínio lógico não se desenvolve e ele não evolui. Então a gente precisa do trabalho. Aí, lá na questão no Livro dos Espíritos, né, na questão 558, Kardec perguntou assim: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Só vou ler essa para a gente ter uma ideia. Depois fica como trabalho de casa vocês estudarem as outras questões desse capítulo que fala sobre a ocupação e missões dos espíritos. E a resposta é: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. Olha aí o nosso futuro. A pergunta foi: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Então aquilo que eu falei, a nossa primeira missão é conosco mesmo, o nosso progresso, né? E a segunda, vamos colocar assim, é participar da harmonia do universo. Olha, gente, como é que nós somos importantes. Então está na hora de parar de ficar se achando pequenininho e ficar brigando, discutindo, se estressando com essas coisas pequenas do mundo terrestre. Vamos olhar para cima. Olha aqui que resposta linda essa. Nós concorremos para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. Então a gente evoluindo, vamos ser ministros de Deus. A gente agora é assessor. Eu costumo dizer que nós somos assessores, mas nós vamos ser ministros. E ele diz assim: a vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra.
pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. E quem tiver interesse assim de saber mais o que é a vida espiritual, livro Leon Denis Depois da Morte, que fala lá sobre a vida superior, ou mesmo o problema do ser e do destino da dor, que ele também fala lá num capítulo sobre a vida superior, do que nos espera diante do nosso esforço de estarmos aqui agora, batalhando, buscando essas informações e nos esforçando a cada dia, nos nossos atos, nas nossas atitudes, em todos os instantes, de buscarmos e agirmos melhores, de sermos melhores. É isso que Deus programou para todos nós e nos oferece todas as oportunidades para que a gente consiga realizar essa missão primeira, que é o nosso progresso individual, para que a gente possa um dia estar nessa posição aqui, ó, de ministros dele, como Jesus, ajudando aos outros que estão vindo aí atrás de nós. Como esse termo aqui que eu acho lindo, né? Participando para a harmonia do universo. Então isso é a nossa missão, é o que está reservado a cada um de nós. Então a gente não pode desperdiçar em um instante sequer da nossa existência com coisinhas pequenas, mas sim buscar as coisas que vão nos ajudar a crescer e a evoluir. A gente está encerrando o nosso trabalhinho de hoje, o nosso estudo de hoje, e lembrando que na próxima quarta-feira nós vamos dar continuidade a esse estudo, e se Deus quiser a gente deve terminar, porque faltam só 2 questõezinhas aqui, deve terminar na próxima quarta-feira. E aí vamos iniciar o livro dos médiuns. Falando agora no final, que tem mais gente na salinha, nós vamos começar provavelmente no dia 28, na quarta-feira, o estudo do livro dos médiuns, né? Kelly está toda feliz, né? Eu também, dona Kelly.